Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí, vamos continuar aí firme e forte aí no propósito, né? Então vamos aí, ó. Conta, noção preliminar, que nós vimos aí, conta é um título usado para designar, né? Conforme nós vimos, é um título, um nome, né, que nós vamos dar para designar um bem, para designar um direito, né? Uma obrigação, pode ser uma despesa, uma receita. Conta é o local onde vamos registrar ou alocar os fatos de igual natureza, né? Então teremos uma conta para registrar o dinheiro da empresa, que vai ser a conta caixa, outra para registrar os depósitos, banco, conta, movimento, outra para designar os veículos, né? E assim por diante. Portanto, a quantidade de contas que se pode encontrar na contabilidade de uma empresa é enorme e varia de entidade para entidade. Claro que varia de entidade para entidade a quantidade de contas. Se for empresa pequena, ela vai ter poucas contas, uma grande, ela vai ter muitas contas. Se for empresa comercial, ela vai ter determinados tributos lá, estaduais. Se for municipal, determinados tributos municipais. Se for uma empresa prestadora de serviço. Então depende muito a quantidade de contas da natureza do porte da empresa. Desta forma, contas são grupos de elementos semelhantes, utilizados para registrar as ocorrências que de alguma forma afetaram o patrimônio da empresa. Perfeito. Tipos de contas aí. Essas contas que nós estamos estudando, as contas patrimoniais, a gente vai ver na próxima aula a teoria das contas, né? Existe essa teoria, né, do patrimônio, da teoria patrimonial aí, as contas, né? Essa teoria patrimonialista divide as contas em contas patrimoniais e contas de resultado. As contas patrimoniais são lá que vão estar no balanço patrimonial. As contas do ativo, passivo e PL. São utilizadas para controle, olha para que é que servem as contas patrimoniais, ó. Para controle e apuração do patrimônio. Controlar o patrimônio e apurar o patrimônio. Registram os bens, direitos e obrigações em situação líquida. São consideradas contas permanentes. Acumula de um período para outro. A gente vai ver as contas, por exemplo, o saldo que você termina no banco em um período é o saldo que você começa no outro. Duplicatas a pagar que termina em um período é o valor que você começa no outro. Beleza. Contas do ativo, né? Nós temos aí bens mais direitos. São organizadas, nós vimos, ordem decrescente do grau de liquidez, organizadas, divididas em ativo circulante e ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Lembra da definição do ativo? É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resulte em futuro benefício econômico para a empresa. Contas do passivo, obrigações da entidade para com terceiros, ou da mesma para com os sócios, né, lá no PL, lá, né, organizada em ordem decrescente do grau de exigibilidade. Isso aqui nós estamos vendo é o passivo exigível, né? Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefício. Aquela coisa que eu te falei, o passivo, lá, segundo a Lei 6.404, ele compõe lá, o passivo ele integra, né, integrante do passivo o PL. Mas, de acordo com os pronunciamentos, é uma coisa diferente. Você tem a definição do passivo e você tem no PL. É o interesse residual do ativo depois de deduzidos os passivos. É a definição do PL. Contas do patrimônio líquido. Riqueza própria da entidade obtida pela diferença entre o ativo e o passivo. Aí nós temos aí capital social, reserva de capital, reserva de lucro, todas essas contas nós falamos, né? Patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos depois de deduzido todos os seus passivos. E isso, né, nós temos também as contas redutoras. Tem a função de reduzir o saldo de outra conta, possui natureza inversa à natureza do grupo a que pertence. Depreciação acumulada, capital integralizar, provisões para devedores duvidosos. Essa provisão hoje nós vamos estudar, ela é chamada de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Nas provas aí sempre ainda aparecem essas provisões assim com o nome provisão para devedores duvidosos. Mas hoje, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Mas a gente vai ver que direto aí tem nas provas. Provisão para devedores duvidosos. Conta de resultado são as contas utilizadas para apuração do resultado. Essas contas de receita e de despesas, pessoal, a vida dela é um exercício social. Porque receita e despesa é usada para apurar o lucro. Então, quando chegar no final do exercício social, você mata, encontra receita e despesa, apura o lucro e morre. Acaba ali a receita e despesa. Ela só começa o exercício seguinte com os saldos zerados, certo? A vida dela é um exercício social. Então elas são chamadas contas transitórias, né? Visto que seu tempo de vida é limitado a um exercício social, pois ao final de cada exercício os seus saldos são zerados, a fim de que possa apurar o resultado do período. Receitas são variações positivas do patrimônio líquido, conforme nós vimos, né? Aumento nos benefícios econômicos, seja na forma de entrada de ativo, aumento de ativo ou diminuição de passivo, mas sempre resultam em aumento aí do PL, né? Despesa. São decréscimo nos benefícios econômicos, diminui PL, diminui ativo, aumenta passivo, né? Variações negativas aí no PL.
Nós teremos despesa financeira, despesa administrativa, despesas com vendas, perdas de capital. Isso todos aí são exemplos de despesas que serão estudadas detalhadamente aí no curso. Só para a gente, né, entender. A Lei 6.404, ela fala, a gente comentou isso. Vamos ver aí o que é que o texto dela diz aí, pessoal. No balanço, as contas serão classificadas segundo o artigo 178, diz que a gente vai ver todos os artigos, segundo os elementos do patrimônio, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez, né, e divididas aí nos seguintes grupos: ativo circulante e ativo não circulante. Lembra? O não circulante composto de ativo realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. No passivo, olha só o que eu te falei. Seguintes grupos do passivo, a lei diz: passivo circulante, passivo não circulante e o quê? E o PL. Então está incluindo ali o PL como passivo, né? Dividido em capital social, reserva de capital, ajuste, reserva de lucros, ações de tesouraria e prejuízo acumulado. Beleza. As contas serão classificadas do seguinte modo, né? No ativo circulante, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, lembra aí? E as aplicações de recursos em despesa do exercício seguinte, as despesas antecipadas. Disponível, direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as despesas antecipadas. No ativo realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados. Lembra que eu te falei? Aquelas são vendas, adiantamento ou empréstimo a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes que não constituírem o quê? Negócios usuais da companhia. Então essas vendas, independente do prazo, vai para o ativo realizável a longo prazo. Em investimento, as participações permanentes em outras sociedades, os direitos de qualquer natureza não classificados no ativo circulante e que não se destine aí à manutenção da atividade da companhia, porque se destinar à manutenção é uso, aí não seria investimento. No ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos aí destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercido com essa finalidade, inclusive decorrente de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desse bem. Ou seja, isso aqui é uma situação que nós vamos estudar de leasing financeiro, que a empresa não precisa ter a propriedade, né? Se ela assumir os riscos, os benefícios e controle, vai ficar registrado na contabilidade da empresa, mesmo não tendo a propriedade. No intangível, a gente viu os bens incorpóreos, destino, né? Bens incorpóreos destinados à manutenção. Manutenção é uso, então está em uso, certo? O intangível. Aqui, aquela coisa que eu te falei, chamei muita atenção, na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior de que o exercício social, a classificação no circulante ou no longo prazo terá como base o prazo desse ciclo. Então, tanto para ativo quanto para passivo, classificação de circulante terão como base o prazo do ciclo operacional. Perfeito, né? Passivo exigível, ele vem as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificadas no passivo circulante quando se vencerem no exercício seguinte, né, no curso do exercício social subsequente. Se for posterior, vai para o passivo não circulante. Existiu o resultado do exercício futuro, ele foi revogado, e aí vem o patrimônio líquido, né? Eu falei, a conta do capital social, ela discriminará o montante subscrito, o montante, né, que eles escreveram lá no estatuto, e por dedução a parcela que ainda não foi realizada. Realizada é sinônimo de integralizada. E aí ele vem e me fala o que é que será classificado como reserva de capital. Eu não quero que você precise saber isso aí por enquanto, né? Isso nós vamos estudar quando a gente tiver mais substância aí nas pernas. Beleza, pessoal? Aí fala o que é o ajuste de avaliação aí e tudo mais. Mas, claro, a gente tem que resolver exercícios para consolidar aí essa parte da nossa aula de hoje. Certo? Vamos lá. A questão caiu no concurso de analista, 2009. No balanço de encerramento do exercício social, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. No ativo patrimonial, as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez dos elementos nela registrados, compondo os seguintes grupos: ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, investimento, ativo imobilizado e intangível. Os seguintes grupos são dois: ativo circulante e ativo não circulante. Agora o não circulante subdividido. Ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, ativo permanente, isso não existe, né? Ativo circulante e ativo não circulante. O não circulante composto por ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Perfeito. Alternativa correta do primeiro, letra C. Aí vem lá, D. Ativo circulante, realizável a longo prazo, investimento, imobilizado, diferido, não, né? Não tem, e é dois grupos somente. Ativo circulante e não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e diferido. Não é diferido, é intangível. Desse aqui para a alternativa correta só mudou isso, né? Aqui diferido está errado.
De acordo com as regras contábeis vigentes, o ativo não circulante é composto. Repetiu aí a mesma coisa, eles gostam de cobrar esse tipo de coisa, né? Por realizável a longo prazo e investimento, o imobilizado e o intangível. Esses são os subgrupos do ativo não circulante. Em relação ao encerramento do exercício social e à composição dos grupos e subgrupos do balanço, assinale abaixo a opção falsa. No ativo circulante serão incluídas as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social e as aplicações de recurso em despesa do exercício seguinte. Está quase tudo certo, pessoal. Agora você está elaborando o exercício social em 31/12. No 31/12 já está acabando o exercício social. Não é no curso do exercício social, não. É no curso do exercício social subsequente. Subsequente. Olha que literalidade. É sacanagem, né? No curso do exercício social subsequente, no ano seguinte. Portanto, aí ele pede para você assinalar a falsa, e essa aí era difícil de ser visualizada se você não tiver antenado. O resto está correto. No intangível serão classificados direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da companhia ou exercido com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Literalidade. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante a longo prazo terão como base o prazo desse ciclo. Isso é o que, Silvio? Isso é verdadeiro. Perfeito. Em investimentos, serão classificadas as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante e que não se destine à manutenção da atividade da companhia. Literalidade. No ativo imobilizado, serão classificados direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados ao uso, ou exercido com essa finalidade, inclusive aquelas operações que transfiram os benefícios, riscos e controle. Tudo o resto é literalidade. Só errou ali na letra A, que é o exercício social subsequente. Acerca da estrutura do balanço patrimonial, de acordo com a lei número 6.404, assinale a alternativa correta. A classificação de direitos e obrigações no ativo realizável a longo prazo e no passivo não circulante, respectivamente, leva em consideração o ciclo operacional da empresa. Vamos deixar aqui para a gente ver, né? Leva em o que vai vencer no exercício social subsequente. Mas se tiver um ciclo operacional maior, ele leva em consideração o ciclo operacional, né? Vamos ver. O patrimônio líquido integra as contas capital, reserva de capital e lucros acumulados. Então, de acordo com a lei 6.404, nós não teremos lucros acumulados. As obrigações da companhia que devem ser liquidadas após o exercício seguinte serão classificadas no ativo não circulante. Não é no ativo não circulante, não. Se obrigações, é passivo, seria passivo não circulante. No ativo realizável a longo prazo, classificam os investimentos, o imobilizado e o intangível. Falso. É no ativo não circulante. Falso. Né? As participações permanentes em outras sociedades classificam no ativo imobilizado. Não, no investimento. Portanto, falso. Alternativa correta, letra A aí, né? A classificação de direitos e obrigações no ativo realizável a longo prazo e no passivo não circulante, respectivamente, leva em consideração o ciclo operacional. Leva, né? Normalmente, o que é circulante é o que vai ser realizável ou exigível após o término do exercício social, né? Aí é o exercício social. Mas, se a empresa tiver o ciclo operacional maior do que o exercício social, vai interferir nessa classificação do que é circulante ou não. Acerca da estrutura do balanço, assinale a alternativa correta de acordo com o que estabelece a lei. O ativo compõe-se de circulante, não circulante e imobilizado. Não, né? Se ele quisesse misturar grupo e subgrupo, ficou faltando também. Falso. Mais grupos aí. O passivo circulante registra as obrigações que vence até o fim do exercício social corrente. Falso. É que vence no curso do exercício social subsequente, até o término do exercício social subsequente. Empresas constituídas na forma de sociedade anônima não podem manter saldo na conta de lucros acumulados. Isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Não pode ter mais saldo nessa conta de lucros acumulados. O ativo não circulante subdivide em investimento imobilizado e intangível. Falso. Ficou faltando o quê? O ativo realizável a longo prazo. Despesas do exercício seguinte são classificadas no passivo circulante. Falso, que são classificadas no ativo circulante. Beleza, né? Você vê que começa a evoluir aí na matéria. Em relação à apresentação e composição do balanço patrimonial das empresas, assinale a alternativa incorreta. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Isso é verdadeiro. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez nos elementos nela registrados, nos seguintes grupos: ativo circulante e ativo não circulante. Composto, ele quer que você assinale a incorreta. Realizável a longo prazo, investimento, imobilizado intangível. Perfeito.
No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: circulante, não circulante e PL. Perfeito. O patrimônio líquido será dividido em capital social, reserva de contingência, reserva de reavaliação. Não. Reserva de contingência é uma reserva de lucros, né? Mas ela é dividida em reserva de lucros. Tem várias reservas de lucros. Não tem essa reavaliação patrimonial, é ajuste de avaliação patrimonial. Portanto, a alternativa correta aí, que é a falsa, né? Letra D de dado. Segundo a Lei 6.404, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia. Quer dizer que bens corpóreos destinados ao uso. Né? Quando fala manutenção é uso. Isso vai ser classificado aonde? No ativo o quê? No ativo imobilizado. Letra E. São características de um ativo imobilizado. Lembra que a gente falou do ativo imobilizado? Tem que ser tangível, não é intangível, tem que ter substância econômica, valor e poder o quê? Gerar benefícios. Destinado ao negócio da empresa, beleza, ter vida útil superior a 1 ano. Se não gerar benefício, não pode ser considerado o quê? Ativo. Se não gera benefício, eu não posso considerar como ativo. De propriedade da empresa, não precisa ter a propriedade. Tangível, ter vida útil inferior a 1 ano, não. Vida útil superior a 1 ano. B de bola. Assinale a alternativa que apresenta algumas contas patrimoniais registradas no subgrupo ativo intangíveis. Aí patente, beleza, mas terreno, prédio, não. Software, direitos autorais, mais veículo, não, né? Licenças, patente, marcas, direitos autorais, né? Arrendamento mercantil financeiro. Ali poderia ser, né? Mas arrendamento mercantil financeiro não considerou também, né? Considerou como imobilizado ali esses bens. Marca, pesquisa e desenvolvimento quando, né? Aplicáveis, né, patente e direitos autorais, né? A gente vai ver toda essa situação aí de pesquisa, de desenvolvimento, quando é que a gente vai tratar como intangível. Mas essa é a alternativa correta aí, isso poderia ter sido questionado, né, que a gente vai ver lá quando estudar intangível com mais detalhe, porque esses gastos com pesquisa, eles são para ser tratados com despesa, mas isso a gente vê no momento oportuno. Mas, portanto, a alternativa correta, letra D de dado. 10. Na classificação dos componentes patrimoniais, há um grupo de valores a receber oriundo das operações normais e técnicas dos negócios, geralmente de venda a crédito a curto prazo, ou seja, valor a receber decorrente das operações normais. Eu te falei isso. Valor a receber decorrente da operação normal, valor a receber são créditos. E decorrente da atividade normal são créditos de quê? Créditos de funcionamento. E se fosse da atividade anormal, créditos de financiamento. Ele vem de acordo... Ele quer saber o ativo, definição do ativo, a gente já viu, né? É um recurso de propriedade da empresa, não precisa ter propriedade da empresa. É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resulte futuro benefício econômico. Portanto, a alternativa correta aí, letra D de dado. Um bem ou direito, né, de propriedade, não precisa ter a propriedade, não precisa ter a propriedade. Um investimento, não, né, de natureza tangível, capaz de proporcionar benefício econômico futuro para a entidade em períodos futuros, né? Tem que gerar benefício antes e não está aí como investimento, né? Um bem ou direito. Portanto, falso, alternativa correta, letra B de bola. Questão 12, vem aí de novo, né? Atualmente vigente em nosso país. Um recurso para ser contabilizado como ativo, ele precisa obrigatoriamente ter propriedade da empresa. Falso. A empresa não precisa ter a propriedade, né? Desde que ela controle e tenha os benefícios, ela não precisa ter a propriedade. Uma obrigação futura e que não é resultado de eventos passados pode ser contabilizado como passivo. Não, obrigação presente. As receitas são aumentos de ativo ou diminuição de passivo. Beleza. Que tem como consequência aumento do PL. Beleza. Resultante de transação da entidade com seus sócios acionistas. Não é transação com os sócios. Aí seria o aumento de capital, que aumenta o PL, aumenta o ativo, mas seria transação com os sócios. O valor do patrimônio líquido de uma entidade com fins lucrativos não pode ser menor que zero. Falso. Pode ser maior, pode ser menor, igual. A única coisa que o PL não pode ser é o quê? Maior do que o ativo. Toda despesa implica uma diminuição do PL, mas nem toda diminuição do PL é uma despesa. Portanto, a alternativa correta, a letra E. Perfeito, né? Aí vem questão 13. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos futuros, eventos passados, né? Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefício. Essa é a definição aí que nós temos completa do passivo. Patrimônio líquido é o interesse residual no ativo depois de acrescido todos os seus passivos? Não, é depois de deduzido os passivos.
Ativos são prováveis benefício econômico obtido ou controlado por uma entidade, em particular, como resultado de transações ou eventos futuros. Falso. Eventos o quê? Eventos passados. Portanto, falso. Passivo compreende aplicações de recurso. Falso. Passivo é o quê? É origem de recurso. Aí vem aí numa operação em que ocorre o aumento do valor do PL, ocasionado pela diminuição do valor do passivo superior à diminuição do valor do ativo, né? O fato contábil pertinente pode ser representado por aumentou o PL e foi ocasionado pela diminuição. Ó, o passivo diminuiu mais do que o ativo diminuiu, mas o passivo diminuiu mais. Um exemplo de uma coisa dessa aí é você pagar uma dívida. Quando você paga uma dívida, diminui os dois, ativo e passivo. Se você paga com juros, o ativo, ó, ele vai diminuir mais do que o passivo. Porque você tinha uma obrigação de 10, pagou 15, o ativo diminui mais. Agora, se você paga com desconto, o passivo vai diminuir, mas o ativo diminui menos. Então, isso faz com que o PL aumente. Isso é uma receita. Então, ele fala aí, o pagamento de uma dívida com desconto. Exatamente. Se você for olhar, é exatamente isso aí. O pagamento de uma dívida com desconto, né? Ah, venda de bem com lucro. Isso só vai interferir no ativo, né? Colocação de debêntures vai interferir lá, mas não vai, né? A gente vai ver esses lançamentos de debêntures. Renovação de uma dívida com juros, com incidência de juros. Isso aí vai ser uma despesa, vai diminuir o PL. Prescrição de uma dívida sem qualquer conta-prestação. Você tem uma dívida e vai, então não vai interferir aí onde? No ativo, né? Portanto, alternativa correta aí, letra C. Questão 15. O pagamento através do cheque de uma obrigação contraída pela compra de mercadorias a prazo é um fato administrativo que afeta o patrimônio da seguinte forma. Pessoal, você está utilizando um cheque para pagar uma obrigação da companhia. Então, o que é que significa? Que o passivo vai diminuir e o ativo lá, banco conta movimento, ele vai diminuir de valor igualzinho. Não é isso? Diminui os dois, pagou a obrigação. Então, diminui o ativo e diminui o passivo, igualzinho, né? Diminui o ativo e diminui o passivo. Beleza, né? Aí ele vem em relação à composição do balanço patrimonial, correlacione as colunas, em seguida assinale a alternativa correta, né? Aí ele vem aqui, direitos realizáveis após o término do exercício social subsequente, assim como derivadas de vendas, adiantamentos ou empréstimo àquela sociedade. Isso aqui vai ser aonde? Vai ser um ativo realizável a longo prazo. Isso é justamente isso aí. Direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção. Isso é imobilizado, né? Bens corpóreos destinados à manutenção. Imobilizado, 4. Imobilizado vai ser 4. Aí nós temos aqui disponibilidade de direitos realizáveis no curso do exercício social. Ativo circulante, 1. Direitos que tenham por objeto bens incorpóreos. Bens incorpóreos, isso é o quê? É o intangível. Participação permanente em outra sociedade. Isso é o quê? É investimento. Então, 1, 5 e 3, 2 e 4, portanto, a alternativa correta aí, letra B de bola. Beleza. Considere as seguintes operações realizadas por uma sociedade anônima de capital aberto. Aquisição de mercadorias para revenda. Ele quer saber o quê? Se você adquiriu mercadorias para revenda, isso vai ser classificado aonde? No seu estoque. Aquisição de máquinas e patentes decorrentes de uma combinação de negócios, isso vai ser o quê? Intangível, marcas e patentes. A aquisição de veículos para utilização pelos vendedores, imobilizado, né? Imobilizado veículos. E a aquisição de ações de uma companhia aberta com a finalidade de diversificar seus negócios. Isso é o quê? Isso é investimento. Então pronto, é você saber jogar ali as coisas no lugar certo, né? Estoque, intangível, imobilizado e investimento. As contas patrimoniais, veículos. Veículos vai ser o quê? Imobilizado. Marcas e patente, intangível. Obras de arte, investimento. Adiantamento de clientes, eu já sei, Silvio, passivo. Adiantamento para fornecedores, ativo. Olha aí as contas que caem, né? Então nós temos ali imobilizado o primeiro, o segundo vai ser o quê? Intangível. O terceiro, obras de arte e investimento. O quarto, adiantamento de clientes. Adiantamento de clientes é o quê, Silvio? É passivo. E adiantamento para fornecedores, ativo. Portanto, a alternativa correta aí, letra A. Tranquilo, né? Sem maiores dificuldades. Com base nos dados a seguir, responder a questão. Aí ele pega aí o valor do ativo circulante. O que é que nós vamos ter como ativo circulante aí, Silvio? Ativo circulante está aqui, ó. Esse que é o valor do ativo circulante. Disponibilidades e contas a receber. Portanto, 45 mil. Isso aqui vai estar o quê? Falso. Ah, Silvio, você não falou nessa conta duplicata descontada. Isso aqui é uma conta de passivo, uma conta de passivo circulante. Certo? Ele fala aí ativo não circulante de 25.500. Ativo não circulante está aqui, ó.
imobilizado e investimento, 25.500. Portanto, beleza, certinho aí, alternativa, letra B de bola. Total do passivo mais o PL é igual a 85.500. De PL nós vamos ter o quê? Isso aqui, né? E de passivo a gente vai ter isso aqui, empréstimos contraídos, ó, isso aqui é passivo. Então já está em 90 e tantos mil, ainda tem a duplicata descontada que é passivo. Então tá errado, né? Falso. Passivo circulante é de 90 mil. Aí vamos ver, o passivo circulante eu tenho 80 mil aqui, né? Olha lá, empréstimos, o que mais? Vamos ver aí. Passivo circulante. Passivo circulante, empréstimo, financiamento, duplicatas descontada. Olha lá, 90 mil, né? 90 mil. Passivo não circulante é 35 mil. Cadê o passivo não circulante? Empréstimos concedidos. Isso não. Olha só. Esse empréstimo aqui é concedido. Então, se esse empréstimo é concedido no não circulante, ele vai estar lá no ativo realizável a longo prazo. Então, o ativo não circulante, ele vai ser composto de 3 valores. De imobilizado, 21 mil. De investimento, 4.500. E desse aqui, isso vai ser ativo, que você está concedendo empréstimo. Empréstimo concedido, isso vai dar um direito. 35 mil. Então não vai ser 25.500 não, vai ser 50.500. Portanto, essa alternativa aqui está falsa. Então a alternativa correta vai ser justamente isso aqui. Passivo circulante vai ser igual a 90 mil. E o que é o passivo circulante? É somente os financiamentos contraídos, isso é passivo, e as duplicatas descontadas, isso vai ser passivo também. Portanto, 90 mil. E o passivo não circulante? Não tem. O passivo não circulante é 0. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Beleza. De acordo com a legislação societária vigente, né, com os pronunciamentos, assinale a opção que todas as contas mostradas sejam exclusivamente conta de resultado. Aí você pega, lembra de Silvio Santos, fala, olha, não pode ter conta de resultado com verbo no infinitivo. Então não pode ser essa zorra, que isso aqui é uma conta de ativo. Não pode ser isso aqui, que isso é uma conta de ativo. Não pode ser isso aqui, salários a pagar. Não pode ser. Então só poderia ser a letra A e a letra E. Só poderia ser uma dessas duas. Certo, pessoal? E essa conta aqui a gente vai ver, depreciação acumulada de veículos. Essa vai ser uma conta que os veículos lá no balanço patrimonial, quando ele tiver 100 mil, que ele vai perdendo valor, vai diminuindo o valor com o passar do tempo, a gente vai registrando nessa conta, depreciação acumulada. Então essa conta é uma conta retificadora de ativo, portanto ela não é uma conta de resultado. As contas de resultado vai ser custo das mercadorias vendidas e reversão das perdas estimadas no estoque. Custo da mercadoria vendida é uma das principais contas de resultado, né? Quando você vende, você tem um custo, né? Aquilo vai ser uma despesa ali para a empresa. E essa reversão de perdas estimada no estoque. Você imaginou que ia perder, teve uma despesa, mas depois não perdeu, houve uma valorização do estoque, você pega e reverte, e isso gera uma receita. E a gente vai estudar essas contas, só para a gente já ir se acostumando com as nomenclaturas. Beleza, pessoal? Então aqui a gente finaliza aí nossa terceira aula. Um grande abraço, continue firme e forte nos estudos, que no final tudo vai dar certo.